Graças a Deus, querido irmão, querida irmã, vamos para a nossa aula 10. Nessa aula nós estaremos aqui transmitindo ao vivo, no momento, né, aqui falando sobre o conteúdo da aula 10. E aqui nós temos uma pergunta para você. Hum, a Bíblia que lemos hoje é a mesma que foi escrita há milênios? Veja só, o- a história da humanidade há mais ou menos 6.000 anos, né, desde a criação de Adão até a humanidade que hoje existe. 6.000 anos é o que separa os primeiros homens, né, de nós. Então, essa Bíblia que foi escrita há milênios, né, há tempos atrás, é a mesma que nós estamos lendo hoje, que você tem aí na sua estante, é a que você tem na sua casa? Será? Então vamos ver, né? O desafio da transmissão através dos séculos. Em 1400 a.C., já existia alguns escribas que escreviam as Bíblias, né? Escreviam ali no hebraico ou até mesmo no aramaico, que são alguns textos de Daniel. E há milhares de anos, dezenas de autores, múltiplos idiomas, né? Cada letra copiada à mão, geração após geração, como uma mensagem poderia sobreviver, né? Como é que uma mensagem de milênios ela poderia sobreviver até a era atual? Então, a resposta se baseia em uma dupla garantia divina. A inspiração, que é a garantia de que a fonte original era a palavra de Deus perfeita e sem erros. A inspiração, queridos, nada mais é do que o próprio Deus. O próprio Deus, ele é a inspiração. É quem dava a revelação. Deus, ele falava com seus profetas. Deus falava com seu povo. Deus inspirava, né? Assim como nós temos autores renomados hoje que conseguem escrever best-sellers para tanta gente, para, né, tantos livros que são inspirados, entre aspas, aí, pela sua vocação, pelo seu talento de escrita. Também naquela época nós tínhamos o próprio Cristo, o próprio Senhor Deus. Ele inspirava os seus filhos, ele inspirava os seus profetas para que eles pudessem fazer ali, escrever aquilo que Deus ele tinha para falar, né? O papel dos profetas era esse, era poder transmitir aquilo que Deus tinha para falar ao seu povo. E a preservação, a garantia de que a mensagem essencial foi fielmente mantida através do processo de cópia. Então, os originais, que nós consideramos, nós chamamos como autógrafos. O que é um livro autógrafo? É um livro que eu escrevo. No momento que eu venho a falecer e alguém vai escrever esse meu livro, nós temos hoje milhares de livros assim, né? Como grandes personagens da Bíblia, como Spurgeon, como John Stott, como outros grandes homens, Charles Finney, Moody, que já morreram, mas existem pessoas que reescrevem os seus textos, principalmente trazendo do inglês ou de outras traduções para o português. E ali eles reescrevem. Mas aí nós vemos aqui o conceito da preservação, a garantia de que a mensagem essencial foi fielmente mantida. Tudo começa com uma fonte perfeita, os autógrafos inspirados. Então, o autógrafo é aquele livro inicial, aquele livro que foi a própria pessoa que escreveu, inspirada por Deus. Então, os manuscritos originais, chamados de autógrafos, não foram meramente fruto da criatividade humana, eles foram inspirados por Deus. O próprio sopro divino guiando os autores para que registrassem sua revelação de forma infalível. A mensagem foi protegida através de uma preservação fiel. Obviamente que os filhos de Deus, os servos de Deus, os escribas, os tradutores, os escritores, eles necessitavam manter a fidelidade à autografia daqueles que escreveram originalmente. Né, nós temos grandes homens de Deus, os patrísticos, né, como Policarpo, como Irineu, como outros que nós conhecemos dos primeiros séculos, que ali eles passaram a escrever e reescrever. Temos os próprios reformadores, como Martinho Lutero ali, ele escreve, né? Reescreve a Bíblia. Temos ali John Wesley, temos o próprio João Ferreira de Almeida, que traz para o português a Bíblia. Então, todos esses homens, eles fielmente, eles pegam o texto original e ali do hebraico, né, do aramaico e do grego, que são as três línguas originais, e ali eles traduzem para suas versões atuais. Então,
A mensagem foi protegida através de uma preservação. Se os originais eram perfeitos, como a mensagem sobreviveu às cópias, né? Através da providência de Deus, primeiramente, que supervisionou o processo de cópia extremamente cuidadoso, e cada cópia não era uma degradação, mas um ato de preservação do ensino essencial. Então, a própria Escritura testifica sua confiabilidade. O Salmo 19, versículo 7, ele diz aqui, né? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, veja só, né? O Salmo 19, versículo 7 fala sobre isso. Temos também da fonte inspirada às nossas mãos, uma ponte confiável. Então, a inspiração perante a perfeição da origem, a preservação garante a fidelidade da transmissão. Juntas, elas formam uma ponte inabalável que atravessa os séculos, entregando a palavra de Deus a nós hoje. Confiar sem medo, queridos. O que essa certeza significa para nós? Podemos ler, estudar e obedecer a Bíblia com plena segurança de que estamos lidando com a palavra fiel e poderosa de Deus. Por que confiamos no texto bíblico atual? Porque sua origem é divina. Os autógrafos foram perfeitamente inspirados por Deus e porque sua transmissão ela é fiel. Então, por duas razões. Primeiro, porque nós sabemos que a inspiração dos autógrafos, dos originais, ela é divina. Ela foi diretamente por Deus. Não é à toa que nós vimos aqui no curso que 40 pessoas em 1500 anos conseguem deixar os textos ali tão concatenados, né, tão juntos e coesos, sem falhas. Isso é impossível, pessoas normais fazerem isso. Somente uma inspiração maior, somente uma inspiração divina poderia garantir, né, garantir esse conteúdo tão infalível. E também a questão da fidelidade da da manutenção e da temporalidade, né? O tempo foi passando e os manuscritos originais ali eles foram sendo fiéis às os, os textos posteriores eles foram sendo as revisões foram sendo fiéis à literalidade original autógrafa, não é isso? Então é isso que nós temos para falar nessa aula 10. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.